Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, dando continuidade a uma série de aulas sobre função. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de principalmente se inscrever no canal para que eu possa continuar dando essas aulas, ok? Função injetora. Para cada elemento do domínio, corresponde um elemento do contradomínio. Função sobrejetora. Não sobra nenhum elemento no contradomínio. Função bijetora é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos entender isso melhor? Bem, em primeiro lugar, o que é uma função? Sempre que nós temos dois conjuntos e existe uma associação entre eles, ou seja, para cada elemento de um conjunto corresponde o elemento de um outro conjunto, ou seja, eles estão ligados de alguma forma, eu digo que isso é uma função. Então, nós temos aqui, em uma função, nós temos o domínio, que são todos os elementos do conjunto A, e o contradomínio, que são todos os elementos do conjunto B. Então, eu digo que os elementos do conjunto A se chamam domínio. E os elementos do conjunto B, contradomínio. Em contrapartida, a gente tem os elementos do conjunto A, além de ser todo o domínio da função, são elementos que eu vou chamar de X. Cada elemento desse é X. E os elementos do conjunto B, cada elemento dele é Y. Então, quando eu falar X, são elementos do conjunto A. Quando eu falar Y, são elementos do conjunto B. Então, está falando aqui que a função injetora, para cada elemento do domínio, corresponde um elemento do contradomínio. Ou seja, para cada elemento do domínio, eu vou ter um correspondente no contradomínio. Ou seja, como se eu estivesse fazendo um parzinho, um par. Ok? Função sobrejetora. Não sobra nenhum elemento no contradomínio. Depois de eu fazer a relação entre os conjuntos, no conjunto B, no contradomínio, não pode sobrar elemento para ser considerado uma função sobrejetora. É uma função se sobrar elemento em B? Sim, é uma função. Mas é uma função sobrejetora? Não. Para ser uma função sobrejetora, não pode sobrar elemento no conjunto B, no conjunto dos Y. E a função bijetora é quando é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, quando temos par e não sobra ninguém no contradomínio. Quando acontecem essas duas coisas, quando a função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu digo que ela é bijetora, ou seja, que ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos ver isso aqui no exemplo. Sendo os conjuntos A 0, 2, 4 e 6. Está aqui o conjunto A, conjunto dos X, 0, 2, 4 e 6. E B, 2, 4, 6 e 8. Está aqui o conjunto B, 2, 4, 6 e 8, que é o conjunto dos Y. A é o conjunto do domínio e B é o conjunto do contradomínio. Uma função de A e B, dada pela fórmula y é igual a x mais 2. Classifique a função em injetora, sobrejetora ou bijetora. Bem, então, para o x encontrar o seu parzinho aqui no y, ele precisa passar por uma transformação pela fórmula que é dada. Essa fórmula é o quê? O y é igual ao x mais 2. Então, eu vou fazer o quê? Onde tem x, eu vou colocar um elemento de x, tá? Ou seja, o elemento do conjunto A. E a resposta vai ser o elemento do conjunto B, que é o conjunto dos y. Então, eu tenho aqui, x é 0, y é igual a 0 mais 2. Quanto é 0 mais 2? 2. Então, quando x for 0, vai passar pela transformação e vai ser y será 2. Quando x for 2, y não é igual a 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2? 4. Então, quando x for 2, y será 4. E quando x for 4? Vou botar aqui no lugar do x, eu vou botar 4. Y é igual a 4 mais 2. 4 mais 2, 6. Quando x for 4, y será 6. E quando x for 6? Y é igual a 6 mais 2. 6 mais 2, 8.
Então, quando x for 6, y será 8. Bem, aqui eu posso, só de olhar, saber que tipo de função é essa. Ela é injetora? Para ser injetora, eu preciso ter pares. Eu não posso ter, por exemplo, o 0 sendo como imagem dele o 2 e o 2 tendo como imagem o 2. Ou seja, eu não posso ter duas setinhas em nenhum número aqui do meu contradomínio. Eu só posso ter uma setinha para cada elemento. Se eu tiver mais de uma setinha chegando em algum elemento y do meu contradomínio, essa função não vai ser uma função injetora. Para ser injetora, para cada x, eu tenho apenas um y. Então, eu tenho aqui os pares 0 e 2, 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8. Formam casaizinhos, formam pares. Quando eu tenho isso, eu digo que a minha função é injetora. Então, é injetora? Ok. Injetora. Vamos ver a segunda coisa. Será que ela é sobrejetora? Para ser sobrejetora, eu vou olhar aonde? O contradomínio. No meu contradomínio, não pode estar sobrando elemento. Cada elemento aqui está associado a alguém de A? Sim. Tem algum elemento sozinho, sem a setinha? Não. Então, eu posso dizer que essa função é uma função sobrejetora. Por quê? Porque não sobrou nenhum elemento no meu contradomínio. Então, além de injetora, também é uma função sobrejetora. E agora, falta ver se ela é o quê? Bijetora. Para saber se ela é bijetora, eu não preciso olhar mais para a função. Se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser essas duas ao mesmo tempo. Ela não pode ser só injetora ou só sobrejetora. Ela tem que ser as duas funções ao mesmo tempo. É? Sim. Então, ela é uma função. A função é bijetora. Então, função pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. Se ela for bijetora, é porque ela é injetora e sobrejetora. Agora, vamos supor, ela pode ser só injetora, ela pode ser só sobrejetora, ela não pode ser só bijetora, tá? Ela não tem como ser bijetora sem ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou ela pode ser uma função e não ser classificada em nenhum desses três. Ser uma função, mas sem classificação. Vamos ver mais exemplos? Vamos lá? Classifique as funções. Dada a função f de A e B, onde A igual a 1, 3, 5 e 7, e B igual a 1, 9, 25, 35 e 49, e y igual a x ao quadrado, nós vamos ter agora que classificar essa função. Vamos refazer a função e classificar. Como é que a gente começa? Para cada x ao quadrado corresponde um y. Primeiro eu vou botar os elementos do meu conjunto A e os elementos do meu conjunto B. Os elementos de x e os elementos de y. Quem é A? É 1, 3, 5 e 7. Quais são os elementos de B? 1, 9, 25, 35, 49. Y é igual a x ao quadrado. Então, para o A se relacionar com B, ele tem que passar pela transformação que o y vai ser igual a x ao quadrado. Então, eu vou pegar o x, colocar ao quadrado e o resultado eu vou fazer a relação com o conjunto B. Então, vamos lá. Quando x for 1, quem vai ser y? X ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, quando x for 1, y será 1. X é 1, y é 1. E quando x for 3? Quando x for 3, 3 ao quadrado, 9. Então, quando x for 3, y será 9. E quando x for 5? Y é igual a x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25.
Então, quando x for 5, y será 25. E quando x for 7? 7 ao quadrado, 49. É 7 vezes 7, que é 49. Então, quando x for 7, y é 49. Bem, aqui está a relação. Agora nós vamos avaliar para ver se essa função é uma função injetora, bijetora, sobrejetora. Vamos avaliar? Para ela ser injetora, o que eu preciso? Para cada elemento de A, corresponde apenas um elemento em B. Está acontecendo isso? 1 com 1, 3 com 9, 5 com 25, 7 com 49. Formou pares. Não tem ninguém que está junto com o outro, certo? Então, como formou pares, isso quer dizer que essa função é injetora. Função injetora. Por quê? Porque formou pares. É uma função sobrejetora? Para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém no meu contradomínio, no meu conjunto B. Sobrou alguém? Opa, sobrou aqui o 35. 35 ficou sem nenhum correspondente aqui, olha. Não tem ninguém A que corresponda a 35. Então, ela é sobrejetora? Não, não é sobrejetora, porque sobrou um elemento no meu contradomínio, tá? Então, não é sobrejetora. E se ela não é injetora ou sobrejetora, ela não vai ser bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Como ela não é sobrejetora, ela também não é bijetora, tá? Bijetora quer dizer os dois de cima, injetora e sobrejetora. Deixou de ser um deles, não pode ser mais bijetora. Vamos para mais exemplos? Vamos? Classifique as funções. Eu tenho aqui o conjunto A, 0, 2, 4, 6. O conjunto B, 3, 5, 7, 9. E tem aqui a lei de formação, y é igual a x mais 3, para eu poder fazer a relação entre os elementos dos conjuntos, A e B, entre x e y. Então, vamos fazer primeiro a relação. Y é igual a x mais 3. Então, é 0 mais 3. Quem é 0 mais 3? É 3. Y é igual a x mais 3. Quem é o segundo x? 2. Y é igual a 2 mais 3. Y é igual a 5. Então, quando x for 2, y será 5. Y é igual a x mais 3. X agora é quem? 4. Y é igual a 4 mais 3. 4 mais 3, 7. Quando x for 4, y será 7. X é igual a 6. Então, y é igual a 6 mais 3, y é igual a 9. Notem que nessa função, cada elemento tem o seu par. Então, eu posso dizer que essa função é uma função injetora? Sim. Para cada x, tem um y apenas correspondendo. Então, é uma função injetora. Sobrou algum elemento aqui em B? Não. Então, se para cada elemento de A eu tenho um elemento em B e não sobrou ninguém, eu posso dizer que ela é sobrejetora. Por quê? Porque não sobrou elemento em B. Sobrejetora. E se ela é injetora e é sobrejetora, eu posso dizer que essa função é bijetora? Sim. Se ela é injetora e também sobrejetora, logo, ela é uma função bijetora. Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos para a letra B. Aqui, eu tenho no conjunto A 1, 2, 3, 4 e no conjunto B 1. Aqui me diz que y é igual a x elevado a zero. Vamos lembrar? Qualquer número elevado a zero é igual a quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. 3 elevado a zero dá 1. X elevado a zero dá 1. Raiz de 5 elevado a zero dá 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero vai dar como resposta 1. Então, eu vou fazer a correspondência. 1 elevado a zero dá 1.
2 elevado a zero dá 1. 3 elevado a zero dá 1. E 4 elevado a zero dá 1. E agora, como é que eu vou classificar essa função? Ela é injetora? Não. Por quê? Cada x deveria ter o seu próprio y. Mas aqui, o meu x tem como correspondente o 1. O 2 tem o mesmo correspondente. O 3 tem o mesmo correspondente. O 4 tem o mesmo correspondente. Ou seja, eu não formei casais separadinhos. Eu formei simplesmente pares com apenas 1. 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1. Repetiu o meu conjunto do contradomínio, embora tenha um elemento só, se eu fosse representar seria para 1 é 1. Para x2, o y é 1. Quando x for 3, o y será 1. Ou seja, eu repeti o contradomínio. E isso não caracteriza uma função injetora. Para ser injetora, cada elemento de x tem que ter o seu único correspondente y. Então, é uma função? É uma função, porque só saiu uma setinha de cada x. Mas é uma função injetora? Não é. Então, vamos ver. Será que é uma função sobrejetora? Para ser uma função sobrejetora, qual é a condição? Que não sobre nenhum elemento sozinho no contradomínio, no conjunto B. Sobrou alguém? Não. Então, eu posso dizer que é uma função sobrejetora? Sim. Não sobrou ninguém no conjunto B. Então, é uma função sobrejetora. É uma função bijetora? Não. Por quê? Se for um dos dois, se não é injetora ou se não é sobrejetora, não pode ser bijetora. Então, esse conjunto eu posso dizer que essa função é uma função sobrejetora, ok? Letra C. Conjunto A, 6, 8, 10 e 12. Conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. E a função y é igual a x sobre 2. Ou seja, o y vai ser sempre o x dividido por 2. Então, vamos começar a nossa relação? Quando x for 6, y vai ser o quê? 6 dividido por 2, 3. Então, quando x for 6, y será 3. Quando x for 8, 8 dividido por 2, 4. Quando x for 8, y é a metade, 4. Quando x for 10, metade de 10, 5. Quando x for 10, y será 5. Quando x for 12, 12 dividido por 2, 6. Que tipo de função nós temos aqui? É uma função injetora? É uma função injetora. Por quê? Para cada elemento de A, eu tenho apenas um correspondente em B. Então, é uma função injetora. Para ser injetora, eu tenho que ter parzinhos. Eu tenho parzinhos? Tenho. 6 e 3, 8 e 4, 10 e 5 e 12 e 6. No conjunto A, não pode sobrar elemento. Lembra? Senão não é função. Então, no conjunto A, para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter apenas um correspondente no conjunto B. Aconteceu? Sim. Então, é uma função injetora. É uma função sobrejetora? Olha para cá. O que aconteceu? Sobrou um elemento em B. Então, ela não é sobrejetora. Para ser sobrejetora, ela teria que estar aqui. Ó. Se não tivesse o 7, seria sobrejetora e seria bijetora. Mas porque sobrou um elemento, ela não é sobrejetora. Não é uma função sobrejetora. E é bijetora? Não. Se não tem injetora e sobrejetora, não pode ser bijetora. Tá? Eu trouxe agora alguns exemplos sem números, apenas para a gente caracterizar quando é uma função injetora, bijetora e sobrejetora. Vamos lá? Eu tenho aqui 6 funções. Nós vamos classificá-las em injetora, bijetora ou sobrejetora. Aqui nessa função A, função de A em B, tá? A gente não colocou, mas são funções de A em B. Eu tenho para cada elemento de A, um elemento de B. 1, 2. Mas chega um momento em que esse elemento de A e esse elemento de A tem apenas um correspondente em B. Cada um aqui tem o seu próprio par? Não. Tem um aqui, olha, que está dividindo o par. Então, quando isso acontece, essa função não é uma função injetora. Por quê? Porque eu não tenho para cada um seu próprio par. É uma função sobrejetora? Sim. Por quê? Não sobrou nenhum elemento
em B. E para ser sobrejetora, tem que ser injetora e sobrejetora. Como ela só é sobrejetora e não é injetora, ela não pode ser bijetora. Letra B. Para cada elemento de A, eu tenho um correspondente apenas em B. Não sobrou nenhum elemento em B. Então, olha, como para cada A eu tenho um parzinho no B, eu digo que ela é injetora. É uma função injetora. Como não sobrou nenhum elemento em B, ela é sobrejetora. Como ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Quando ela é os dois ao mesmo tempo, ela é bijetora. Letra C. Para cada elemento de A, eu tenho um correspondente apenas em B? Sim. Então, essa função é injetora. Para cada elemento de A, eu formo um par com o elemento de B. Sobrou elemento em B? Sim, sobraram dois elementos em B. Então, ela não é sobrejetora. E se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Aqui, bem parecido, né? Para cada elemento de A, eu tenho apenas um elemento em B. Ok, é injetora. É sobrejetora? Não, por quê? Sobrou um elemento em B. Não é sobrejetora. E se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Aqui, para cada elemento de A, eu tenho apenas um correspondente em B? Não. Esse elemento de A tem apenas um. Mas quando chega nesses dois aqui, os dois têm o mesmo correspondente. Então, não tem o parzinho aqui. Isso quer dizer que ela não é injetora. Ela é sobrejetora? Não. Por quê? Porque sobrou um elemento em B. Então, ela não é sobrejetora. Se ela não é injetora nem sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Logo, é apenas uma função. É uma função que não é nem injetora, nem sobrejetora e nem bijetora. Aqui na letra F. Ela é uma função injetora? Não, porque eu tenho dois elementos de A correspondendo um único elemento em B, não está formando par. Esse aqui também, olha. Esse aqui deveria ter o próprio parzinho dele, não podia estar junto com o outro. Então, quando isso acontece, a função não é injetora. É uma função sobrejetora? Sim, olha, não está sobrando ninguém em B. Então, quando não sobra ninguém no contradomínio, eu digo que ela é sobrejetora. Mas como ela não era injetora, eu nem preciso olhar, eu já sei que ela não vai ser bijetora. Para ser bijetora, teria que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Bem, gente, essa foi a aula sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, de curtir e de se inscrever no canal para dar uma força para eu poder continuar dando as aulas, ok?